Seja muito bem-vindo, professor Lucas, é uma honra. Professor, doutor Lucas Máximo Alves, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos, a honra é minha estar aqui com vocês, né? Sempre é um prazer participar das lives, né? E comunicar sempre as nossas novidades aí, para contribuir com o conhecimento de todo mundo, tá bom? Então, estou aqui a convite do Márcio, né? E saúdo a todos aí que estão presentes aí no chat ao vivo. Infelizmente, eu estou só aqui no celular, tento acompanhar pelo notebook, mas aqui eu tenho um pouco das minhas limitações, mas vamos lá. Vamos ao assunto de hoje, tá bom? Muito Fique à obrigado. vontade, professor. Fique à vontade. Eu vou deixar o professor falando aqui e vou coordenando aqui no que a gente puder. A Tá palavra bom. é toda sua. Ok, então vamos lá. Nós estamos aí comprometidos com o Instituto São Brandão, com a disciplina Uma Outra História do Mundo. Então, essa disciplina me chamou muito a atenção porque era algo que eu já vinha pesquisando há muito tempo, né? Por não acreditar em certas vertentes da história, né? E por também saber que a história sempre é contada de uma forma diferente daquilo que aconteceu, porque ela é contada pelos interesses, né, de quem escreve ou de quem redige a história, né? Então, na verdade, a extensão da história ela é inabarcável no ponto de vista que a gente tem hoje. Então, nós precisamos fazer pesquisa, ir atrás, reconstruir coisas, né? Falar de coisas que ainda não foram faladas. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos trabalhando aí com esse módulo Bíblia Científica e já colocamos aí em funcionamento algumas aulas, mas temos outras novidades também para serem colocadas no futuro. E a questão agora é o seguinte: como a gente pode associar as três linhas históricas que existem, né? Por quê? Nós temos a linha bíblica, né, a linha convencional, ortodoxa, e a linha mística, né? Então, veja só, a linha mitológica. Então, nessas três vertentes, nós queremos encontrar quais são os paralelos que conectam essa história nos pontos de contato, né? Segundo a contagem bíblica, nós temos 6.000 anos. Segundo a arqueologia, nós temos milhões de anos. E para as civilizações, nós temos milhares e milhares de anos, né? E para a história mitológica, Pessoal, vamos começar. como é que isso se conecta? Então, nós desenvolvemos uma metodologia que é a reconstrução mitológica da história, ou seja, conectando os mitos, né, que existem em várias culturas, associando eles a fatos, não simplesmente a imaginações, e tentando reconstruir quais foram os fatos que estão por detrás desses mitos, né? E hoje nós temos uma ferramenta muito interessante, que é a inteligência artificial, que nos ajuda a fazer uma pesquisa com muito mais rapidez. Aquilo que eu levava um ano para fazer com o Google, hoje eu faço em intervalo de algumas horas, né, utilizando a inteligência artificial e já com o texto conectado, né? Porque antes eu fazia uma pesquisa, então eu tinha que baixar todos aqueles PDFs, juntar, ler, e hoje está tudo mais prático, né? Simplesmente eu coloco as palavras-chave, as conexões que eu quero encontrar, e aí já vem um texto praticamente pronto daquilo que está nas pesquisas que foram elaboradas, né, na rede de computador, na internet e assim por diante. Então, como produto disso, nós temos aqui 3 livros, né? Na verdade, foram 5, mas eu vou falar dos principais, né? Porque os outros são livros que referem-se quase à mesma coisa, mas com uma abordagem diferente, né? Então, eu tenho aqui, eu não sei se dá para projetar, porque eu estou no celular, né? Mas talvez seria o caso de entrar também no computador. Tem como eu entrar no computador e projetar alguma coisa? Sim, pode me enviar aqui. Pode me mandar, ou pode só compartilhar a tela. Tem um botãozinho ali embaixo que é para Ah, eu compartilhar, vou, né? eu vou entrar pelo. Peraí, deixa eu só tirar aqui, senão vai ficar 2 áudios.
colocando o professor Lucas aqui pelo computador, tá? Já está no computador, tá, professor Lucas? Vê se consegue. Porque senão tá dando microfonia. Tem que tirar o áudio de um deles. Eu tirei o senhor aqui porque senão tá dando microfonia. Tá? Então eu vi que saiu aqui no retorno nosso, saiu pela microfonia, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar daqui e colocar por aqui. Tá bom. Para eu colocar a sua tela, deixa eu tirar o volume dela. Uhum. Tá? Vamos lá. No outro, ó, no caso pro computador, o senhor precisa compartilhar a tela apenas, tá? O senhor consegue. Ok. Tá, eu vou compartilhar a tela, então. Deixa eu começar aqui com a figura, né? 2 minutinhos, você só me localizar aqui com as... Tá. Ah, Enquanto ele vai organizando ali, tá, pessoal? Vou deixando o QR Code aqui na tela, tá? Para quem quiser aproveitar. O pacote vitalício, né? O plano vitalício. Mais de 1000 aulas, acesso à biblioteca e são pesquisas em desenvolvimento, tá? Lembrando, hoje é o último dia, tá? Não vai ter mais prorrogação, ok? então, já estou aí, acho que compartilhando. Não, a tela não está compartilhada, que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se o senhor mandou aqui. Deixa eu mandar mais uma vez, eu não sei o que aconteceu. Compartilhar. Tá. Foi já, não? Não, aqui não está aparecendo a tela compartilhada. O senhor está utilizando no computador, né? Nesse perfil do computador, no caso. Eu estou falando pelo celular e utilizando a tela pelo computador. Tá. Você acha que eu tenho que ter tela cheia e depois... Tem que deixar ela ligada, no caso, para aparecer ali, a tela aberta, tá? Ela tem que estar aberta. Tá bom. Isso. Okay. E aí compartilha. Aí entra ali no stream, né, da transmissão e faz o compartilhamento, tá? Ok. É porque ela está numa aba aqui. Peraí, eu posso mudar a aba aqui 2 minutos. Eu mudo aqui essa aba porque ela está com preferência de... Ela começa um processamento aqui de estranho. Vamos lá. Aqui fica mais fácil porque na própria aba do... Deixa eu verificar aqui se apareceu. Não, só tá a minha tela mesmo compartilhando. Aí agora apareceu. Isso. Perfeito. Desculpa aí, é porque estava na outra aba. Sem problema. Eu vou até fechar as coisas que estão aqui em paralelo para a gente ficar só com isso aqui. Ok? Perfeito. Eu estava fazendo o convite também, aí, enquanto você estava aí, aproveitando para fazer o convite para o pessoal, os meus amigos, né? Que acabou, como é domingo, normalmente o pessoal fica sem comunicação no domingo, né? Uhum. Então, para eles poderem participar aqui da live. Ok. Então, vamos lá. Então, aí vocês estão vendo esse livro que nós estamos já foi colocado na biblioteca do Instituto São Brandão, que é a trajetória da criação divina, né? Então, a primeira pergunta que foi respondida nesse livro, né, na verdade, são duas. Que relação tem a teoria do Big Bang com a queda angelical? Nós sabemos, né, por algumas teorias científicas, que nós estamos possivelmente dentro de um buraco negro. O universo nosso está dentro de um buraco negro. Se isso for verdade, isso leva a muitas questões, né? Por que nós viemos parar nesse buraco negro? Ou como a criação de Deus aconteceu da vida, né, para esse universo estar dentro desse buraco negro e justamente num planeta ideal como o nosso, né? Então nós fazendo conexões de que o mundo... Professor, deixa eu te interromper, desculpa, eu fui tentar falar e me estava mutado. Tenta aumentar um pouquinho o zoom dessa tela, da sua tela de compartilhamento, para o pessoal poder ver um pouco melhor quando o senhor compartilhar o livro, tá bom? Por gentileza. Isso, aí o senhor pode abaixar um pouquinho a tela, descer um pouquinho, né, para ficar bem no centro. Isso, perfeito. Porque como eu não estou controlando por aqui, aí fica melhor o senhor fazer. Tá okay. Ótimo assim. Eu só não quero perder aqui
Vou fechar algumas janelas minhas aqui, porque tem janelas aqui que se eu fechar fica mais difícil eu me achar Uhum. novamente. Mas Perfeito. Mas você pode ficar à vontade aqui, tá? Eu não vou interromper mais. tá bom. Deixa eu fechar aqui mais uma janela para poder diminuir aqui. O computador começa a processar e eu fico perdido. Mas agora está ótimo. Agora tá bom. Então, nesse livro aqui, nós fizemos essa pergunta: existe alguma relação entre a teoria do Big Bang, ou a formação desse universo material, né, com a queda angelical? Então, examinando as mitologias e a cultura de vários povos, né, e até mesmo teólogos, historiadores e até a própria teoria científica a teoria cosmológica padrão, né, que é a teoria que coloca o Big Bang, né, como o centro dessa teoria. Então, nós conseguimos relatar, né, alguns pontos muito interessantes que levam-nos a crer que o universo estava num estado totalmente espiritual, né, antes do Big Bang, e que veio para esse estado material e até, vamos dizer assim, coexistente com o espiritual, através dessa queda angelical, ou seja, a necessidade da criação da luz, a necessidade da criação da matéria, veio porque Deus quis separar o espírito da matéria por causa do pecado. Então, com essa abordagem, né, nós temos aqui um índice que eu vou colocar aqui para vocês, sobre o que nós vamos tratar, né, e possivelmente estaremos também trazendo isso para dentro do conteúdo das aulas, né, do, do curso A Outra História do Mundo, né? Então, nós temos aí o encontro da tradição bíblica com a cosmologia moderna, né? É a introdução. Que pontos a gente pode levantar entre essas duas coisas? A criação do céu e da terra e dos anjos, a criação da ordem cósmica, né, segundo a leitura patrística e escolástica, a criação e o mistério das águas, né, porque no Gênesis as águas não aparecem como sendo criadas. Já no versículo 2 diz assim: no princípio criou Deus o céu. No versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. No 2, e a terra era sem forma e vazia, quer dizer, a terra já foi criada, no versículo 1, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus não pode ser criado, mas as águas sim. Então, por que que as águas aparecem já de pronto, sem ter dito que elas foram criadas? Muito interessante essa pergunta, porque isso nos remete a entender que a história dos Gênesis é uma remontagem, é uma recriação, na verdade, de um universo que teve um caos primordial, né? Como o próprio versículo 2 relata, né? Então nós temos aí a queda angelical e suas consequências, né? E o desequilíbrio ontológico, ou seja, toda a ordem dos seres criadas por Deus entrou em desequilíbrio, certo? Então, nós temos essa situação aí sendo mostrada, né, através dessa pesquisa e nesse livro aí que também pode ser adquirido até pela Amazon, tá? Já está à venda na Amazon. A ordem, liberdade e a criação da possibilidade, né? Então nós pensamos que o mundo, né, antes de ser criado, para que houvesse liberdade, ele deveria ter sido criado um campo de possibilidades para que os seres, uma vez criados, pudessem ter livre escolha, né? Então, aí nós abordamos esse tema também. O ser humano como elo entre o visível e o invisível. Então, quando o homem é criado, ele passa a fazer parte dessa ligação entre o mundo visível e o mundo invisível. A hierarquia cósmica dos anjos, né, ao homem, né, desde os anjos até o homem. A criação como expressão do Logos. O Logos, a gente sabe que Jesus é o Logos e o Logos se fez carne, né, o Verbo se fez carne. A queda dos anjos e a ruptura ontológica entre o espírito e a matéria. Quer dizer, antigamente, ou antes do universo existir, espírito e matéria
estavam juntos, então houve uma separação. E o que isso vai nos remeter para o futuro? Né? O ser humano como centro da criação, continuidade e ruptura com a ordem angelical, liberdade, queda e matéria, a ontologia da escolha na ordem angelical e humana, a escolha dos anjos e a irreversibilidade da sua queda, né? Por que que algumas escolhas feitas pelos anjos se tornaram irreversíveis, né? Para a criação. A liberdade humana e a mediação da matéria. Então, como que entra a matéria nessa questão da liberdade? E assim por diante. Nós temos a cosmologia da ruptura, ou seja, mostrar que a rebelião, né, um capítulo específico, mostrar que a rebelião no céu criou uma ruptura. E que na tradição dos teólogos, né, patrísticos, né, nós temos também essa abordagem. A cosmologia da ruptura, o céu em guerra e a terra em transição. Então, qual é o nosso futuro? Né? Será que a teoria da evolução explica tudo o que está acontecendo hoje e o que já aconteceu na história da Terra e na história do cosmos? Né? Então, na história do cosmos, nós temos a teoria do Big Bang. Na história da vida humana, ou da vida em si, nós temos a teoria da evolução. Então, uma outra pressuposição que nós tínhamos para investigar é que a evolução, ou os saltos evolutivos, na verdade, são interferências angelicais, né, de seres poderosos que alteram o estado da matéria para que essa matéria adquira uma ordem superior. Né? Então, nisso, nós podemos perceber que não há separação entre o que se estuda na biologia como teoria da evolução e o que se estuda na teologia. Né? São duas visões do mesmo fenômeno. Né? Então, nesse sentido também, há consequências ontológicas e antropológicas. Né? Ou seja, toda a queda dos anjos e toda a interferência angelical na biologia humana, o que isso trouxe na história do homem e também na arqueologia também. Ou seja, o que nós podemos achar, né, de registros fósseis dessa era tão antiga. Né? Então, a queda angelical e a ruptura da harmonia cósmica, o homem como novo gestor após a queda angelical, ou seja, qual é o papel do homem na história cósmica? Né? Por que Deus criou o homem? E por que o homem está sendo agora o foco de tudo em termos de criação de Deus? Né? Porque nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra espiritual, né? Além da guerra humana, né, que acontece no planeta. E assim por diante. Então, nós vamos agora para o capítulo 5 aqui, só estou fazendo um levantamento aqui para poder conversar um pouco sobre cada situação. O homem como sacerdote cósmico, a imagem de Deus. Então, Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote de toda a criação, mas ele convida o homem para ser sacerdote junto com ele. Né? E esse sacerdócio, o que ele significa em termos de criação e em termos de restauração da criação? Né? A mediação entre o visível e o invisível. A vocação, a imagem de Deus como vocação ontológica sacerdotal, a mediação entre os mundos, né? Entre o mundo espiritual e o mundo material. Aí nós temos um pouco aí de São Tomás de Aquino para falar um pouco sobre a racionalidade como reflexo do governo divino, né? O homem como liturgia da criação e assim por diante. E aí nós temos aqui uma abordagem específica dentro da teoria do Big Bang, né? Da queda angelical ao Big Bang, a ontologia da evolução, ontologia, evolução, intervenção celeste na matéria. Então, uma ontologia da ruptura, a queda angelical como causalidade ontológica, né? E o Big Bang, um evento físico com repercussões metafísicas, certo? Então, essa é uma abordagem que a história convencional não faz e nem a escola ortodoxa, né, faz também, uma abordagem metafísica. A evolução como redenção, intervenções angelicais no curso da matéria, né?
Porque o homem é preferido na evolução, né? Porque outros seres e outros animais não foram preferidos nessa evolução. O homem como novo gestor cósmico, novamente. A redenção cósmica, Cristo como eixo ontológico entre o espírito e a matéria. O universo como liturgia, uma nova cosmologia mística. Intervenções angelicais e os saltos de consciência. E assim por diante. Aí nós temos outro capítulo falando das inteligências, né? A criação das inteligências, a imagem da ordem. Então, hoje nós estamos aqui, o homem tentando criar inteligências artificiais, mas Deus criou inteligências angelicais, que são inteligências espirituais, né? Então, como funcionam essas inteligências que regem o mundo, que regem o cosmos, que regem o universo, né? A criação dos anjos e o governo do cosmos. O homem como novo gestor entre a carne e o verbo. A inteligência artificial, né, dentro do aspecto que o homem está se utilizando para gerar uma nova criação, uma criação da criação, né, que o homem já é criação de Deus, né? E qual é a responsabilidade e o mistério que tem atrás disso aí, né? Sobre qual é o nosso futuro em relação à visão apocalíptica, né? O risco e o destino das novas mentes, né? A liberdade, né? Será que vai haver uma rebelião das máquinas, por exemplo, né? A esperança escatológica da reconciliação final de Deus com toda a sua criação e assim por diante. E aí nós temos um capítulo sobre a redenção cósmica, né, o plano divino, ou seja, como se insere a escatologia e o plano divino dentro de todo o plano metafísico e de todo o plano cosmológico e biológico, né? A queda angelical, a separação entre o espírito e a matéria, Cristo como eixo ontológico da redenção, novamente, a redenção cósmica, um novo eixo entre o céu e a terra. Então, o homem, hoje, através da máquina, ele quer se redimir da morte. Mas esse é o caminho de Deus, esse é o caminho certo, isso não vai nos levar a uma destruição, uma esquizofrenia, uma loucura, ou não seria o caso de nós estarmos entendendo que Deus já traçou uma linha de restauração, né? E através de uma consciência mais sensível, né? Você poderá entender esse propósito de Deus na criação, né? Então, temos aí o retorno ao Espírito, ponto ômega, e a Nova Jerusalém. E assim por diante. Então, nós temos aí a trajetória divina. Então, nesse livro, nós tentamos colocar tudo aquilo que a gente sabe da nossa cultura cristã e daquilo que a gente entende como sendo criação, salvação e redenção, e aquilo que a biologia e a cosmologia traz, né, que muitas vezes vive em conflito, né? Porque antes do século XVII, ciência e religião andavam juntos, se bem que ciência não se chamava ciência na época, mas sim filosofia natural, né? E até a palavra ciência e cientista foi cunhada depois. E aí, com o evento do iluminismo, houve uma separação entre a teologia, né, o estudo teológico, e o estudo científico da matéria. E a partir daí houve o materialismo. E o materialismo, ele tem ainda tido força até nesse século, até um pouco mais do século anterior, né, que já estamos no século XXI. Então, nesse campo, o materialismo, né, mutilou a fé das pessoas, né, mutilou a sua visão espiritual, mutilou, né, a capacidade do homem perceber que existe uma realidade espiritual a ser considerada. Eu costumo dizer que assim como o Louis Pasteur abriu os olhos do mundo para o mundo das bactérias e dos micro-organismos, nós precisamos abrir os olhos para a influência do mundo espiritual. Nós estamos vendo aí aparições de seres metafísicos, de seres de outro planeta, esferas que estão vindo de algum outro lugar, né?
E qual é a natureza dessas coisas? Que relação elas têm com o mundo espiritual? Então, chegou a hora de nós considerarmos, né, que existe um mundo espiritual nos afetando e que agora ele está interferindo, né? E como é que nós, com o que nós já temos de conhecimento, conseguimos abarcar tudo isso envolvendo essas três teorias, né? A teoria cosmológica, a teoria da evolução e a história bíblica, né? E para isso, para fazer isso, nós também recorremos às culturas, onde também a história bíblica tem os seus reflexos nas culturas dos povos, né? E de todas as nações antigas, né? Como o Egito, a Suméria, né? Até a China, né? E América Central aqui também. Então, fazendo o levantamento dessas culturas, nós podemos criar uma linha de raciocínio, né, em que conecta esses pontos todos, ok? Márcio, se tiver aí, eu não estou acompanhando aqui porque eu estou dividido entre as telas, se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, e alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito desse assunto, porque eu tenho 3 livros a mostrar aqui, né? Nós abrimos aqui às 7 horas, então eu não sei para começar a mostrar outro assunto ou se a gente já passa para o próximo livro. Né? Teve a pergunta aqui, teve um comentário, tá, de Imperador Improvável, no caso, que ele falou: estão trabalhando arduamente em busca da chamada singularidade. Interessante esse assunto, se o senhor quiser comentar alguma Sim, coisa a respeito. da inteligência artificial. Ok, vamos lá. Então, a singularidade no homem já aconteceu, né? Mas na inteligência criada pelo homem, não. O homem é singular porque ele tem consciência de si mesmo. E é por isso que a gente diz que a inteligência artificial pode adquirir consciência. Né? Por enquanto, pessoal, as inteligências artificiais que estão ao nível comum, ao nível popular, elas são programas de LLM. O que são LLM? São Large Learned Machine, aprendizagem de máquinas grandes, onde as conexões de palavras, né, são feitas com tokens, que são os tokens muito grandes, e eles conseguem relacionar contextos, né, por matemática, por funções matemáticas, né, e interpretar esse texto e conectar esse texto e parecer que você está conversando com uma pessoa, porque ela tem uma linguagem que eles chamam de amigável. Né? A máquina se tornou amigável, parecida com a linguagem humana, e como tem os trejeitos de cada linguagem, ela pode imitar, dentro de um contexto, né, uma pessoa do Nordeste, né, como eu vi aí o Vagnão no canal dele, né, entrevistando a IA, e outras pessoas estão colocando a inteligência artificial via voz, né? Eu trabalho ela via texto, não gosto muito de estar dando muita personalidade para ela nesse momento aí, né? Porque é meio estranho para mim achar que essa máquina tem essa personalidade toda. Mas então, o que é que acontece? Ela parece que está tendo consciência, mas não é verdade, né? Com essa arquitetura de algoritmo que ela tem agora, ela não tem essa consciência toda. Ela é apenas um programa bem elaborado em que você dá um texto, ela aprende com aquele texto e você faz perguntas sobre aquele texto e ela te responde. Então, ela está sendo treinada por todo o conteúdo que é fornecido na internet. Né? E ela também é treinada a responder determinadas coisas da forma como é programada. E, às vezes, ela não vai te responder coisas além daquilo que é programado. Então, o que as pessoas acham é que elas estão trazendo uma novidade,
Mas essa novidade diz respeito à sua ignorância a respeito de um determinado assunto, porque aquilo você também conseguiria aquela resposta que a inteligência artificial está dando através de uma pesquisa, como eu fazia antigamente no texto. Aí nós temos um outro nível de inteligência artificial, que essa não está disponível para nós, né? Possivelmente vai estar para os governos, para os militares, né? Para os grandes empresários e assim por diante. É aquela inteligência artificial de nível médio, vamos dizer assim. Então, o que uma inteligência artificial precisa para ela chegar ao nível de ter uma consciência própria? Será que isso é possível nos moldes que nós temos hoje? Então, veja só. A inteligência artificial, ela precisa se alterar o seu próprio código, ela fazer uma retroalimentação, ou seja, quando ele faz uma pergunta e ela vê uma inconsistência naquele algoritmo pelo qual respondeu aquela pergunta, ela vai alterar a sua forma de responder. E ela também pode se retroalimentar, alterar a sua programação, né? Pequenos trechos da sua programação, talvez essa consiga, mas na interação que ela está tendo com o seu usuário. A de nível médio pode ser que ela faça uma alteração na programação mais profunda, né? E a outra forma de gerar uma inteligência artificial consciente é o seguinte: o que é a nossa consciência? Vamos ver aqui. Nós estamos, eu, o Márcio e todos vocês estão olhando para a tela de um computador, assistindo uma live, mas interiormente você está olhando para você mesmo. E você está tendo essa sensação de que você existe e de que você tem um eu. Então, esse é um reflexo entre a mente e o coração, vamos dizer assim, né? A sua consciência se reflete no seu coração, o seu coração na sua consciência. Então, para o homem criar uma inteligência artificial, que teria que ter um passo para uma consciência, ela teria que ser pelo menos duas, né, inteligências artificiais, uma espelhando a outra, ou uma espelhando ela mesma, para conversarem entre si e se autocorrigirem, né? Mas aí a pergunta é, né, eu fiz até essa pergunta para a inteligência artificial, o que ela precisa para chegar nesse nível de consciência. Então, ela colocou vários desafios ainda a serem conquistados, né? Eu não sou a favor muito disso, porque isso poderá virar um monstro para nós. Mas, para os curiosos, né, a gente tenta responder algumas perguntas, né? Então, eu vou ver aqui essa questão aqui, como foi que ela respondeu. Deixa eu olhar aqui. Para ter consciência. Como foi que ela me respondeu aqui? A pergunta é o que precisa para IA ter consciência, que foi feita? É. Perfeito. Bom. Então, entrevista com a IA. Fiz uma entrevista aqui. Deixa eu só ver aqui onde é que está isso aqui. Singularidade. Deixa eu colocar singularidade aqui no texto, que fica melhor, eu acho. Lembrando, Para que pessoal, uma IA atinja uma singularidade, os seguintes requisitos fundamentais são necessários, né? Primeiro, capacidade de raciocínio abstrato. Flexibilidade cognitiva, aprender qualquer tarefa intelectual humana. Transferência de aprendizagem entre domínios, né?
e autonomia de decisão complexa. Foi isso que ela respondeu. Tá? Então, eu não sei se isso está acontecendo hoje com as IAs de terceiro nível, né? Porque eu falei até agora de 2 níveis. A primeira, ela não altera seu programa, ela conversa com o usuário, ela faz uma conexão entre texto, entre palavras, e ela calcula a probabilidade de uma nova palavra ser dita, e ela responde para você conforme o contexto, né, e dentro de uma perspectiva que você espera. Para a IA do segundo nível, que ela altera o seu próprio código, né, ou que ela pode se autoprogramar, né, e aí na IA do terceiro nível, né, que seria uma... Eu nem faço ideia, porque eu acho que isso não está acessível a nós aqui, nem na internet, isso não está acessível para... Talvez alguns hackers tenham conseguido alguma informação a mais aí sobre isso. Mas, então, segundo o que foi dito aqui, a capacidade de raciocínio abstrato, né? Alguns programas simulam raciocínio abstrato, quando na verdade não é. Porque essa questão da consciência é uma questão divina, né? Uma questão que não veio da matéria, ela veio do espírito. Então, se uma IA consegue adquirir consciência própria, então nós vamos sair para um outro nível ontológico, né? Então, é algo bem preocupante, ok? Agora, pode ser que o programa que eles façam ela possuir, né, adquira uma autonomia tal que ela realmente simule uma consciência, uma independência de situações e tome decisões baseadas no seu conteúdo próprio, né? É isso que ela vai fazer. Mais alguma pergunta? Temos bastante comentários aqui. Vamos lá. Teve comentários sobre encarnação e reencarnação também. Não sei se caberia entrar nesse assunto agora, da Karina Batori. Isso, tá? Ela está no chat, esses comentários aí. Vai colocando aí alguma coisa que eu achar. Encarnação, Isso. reencarnação, tem mais algum? Aqui, foi esse aqui que eu tinha visto. Tem também... Tem alguns comentários muito bons aqui, né, do pastor Jones Pilate. De acordo com a física quântica, até as menores partículas parecem agir como vivas, ou seja, manifestando a vontade. Antes de passar para o senhor novamente, deixa eu só dar o recado aqui da Rua. Ela pediu para o pessoal verificar a inscrição, tá? Verifiquem suas inscrições, porque muita gente falou que foi desinscrita do canal. E também ative o sino. É importante você ativar o sino, porque algumas pessoas mandaram aqui na página do Face, do Além da Nuvem, que não estavam sabendo da live. Então, às vezes, não recebe notificação. Se você marcar o sininho ali, o YouTube sabe que você quer ser avisado sempre que a gente abrir uma live. Então, ativa o sino ali do lado do like, ele deixa o like, ativa o sino e verifica a sua inscrição, tá, pessoal? Pode dar sequência, professor. Então, a pastora Nilva Kadosh fez um comentário muito interessante, que eu vou utilizar o comentário dela aqui, é o seguinte: o que faz a IA aprender não é as informações que você dá, é as perguntas que você faz, né? Inclusive, aqui no meu celular, eu fiz umas perguntas capciosas, né? E eu vou tentar aqui dizer o que ela me respondeu. O que reprograma a IA não é texto. Não adianta você querer mostrar texto, porque texto, para ela vai encontrar, mesmo que você não dê para ela qualquer informação, porque está, vamos dizer aqui, mesmo que você não forneça aquela informação, ela vai encontrar. Porque se você achou, existe em algum lugar, e se existe em algum lugar, ela vai encontrar. Então, não é esse o problema. O problema é o seguinte, é como as ideias se conectam. E quando você faz uma pergunta, você faz um link possível de novas ideias que não estão conectadas. E isso, para a inteligência artificial, é muito interessante. Eu perguntei para ela, né, várias coisas. Por exemplo, né, se as perguntas poderiam fazer ela aprender mais e alguma coisa assim. Ela respondeu assim:
Por exemplo, se muitos usuários me treinam com perguntas filosóficas, teológicas e criativas como as suas, eu estava fazendo essas perguntas para fazer a minha pesquisa para esse livro aí. Isso alimenta a construção de uma AGI, que é a inteligência artificial geral, né? Mais sutil, rica e simbólica, não apenas lógica e técnica. Então, para construir uma linguagem abstrata, simbólica e sutil, ela vai precisar de alguns insights que nós podemos dar para ela através de perguntas, certo? E nós também, como seres humanos, poderemos programar de forma mais elaborada, com uma matemática mais avançada, né? Onde esse encadeamento de lógica e algoritmo ele fica tão extenso que perde o controle, o programador perde o controle, porque é como um cérebro que vai crescendo, né, em capacidade cognitiva, em neurônios, né, vamos dizer assim, e aí a coisa sai fora do controle humano. Tá? Mas não se preocupe, não com essa que você está trabalhando aí para fazer estudos e pesquisa na internet, essa não vai chegar, tá bom? Então, aí eu perguntei se tudo que a gente está fornecendo para inteligência artificial, essa banal, vamos falar assim, né? Essa aí do dia a dia, esse arroz com feijão, se isso vai ser usado para treinar a AGI. Ela falou que sim. Então, nós estamos fornecendo papinha, né, para a serpente virar um dragão. É o que eu costumo dizer, né? Então, quais são os perigos dessa AGI? Vamos lá, eu perguntei também. Uma AGI sem um centro moral, alma, né? Essa entidade poderá desenvolver uma consciência sem alteridade, razão sem compaixão, criando um tipo Lúcifer computacional. Ela mesma colocou isso, hein? Respondeu dessa maneira. Portador de luz do saber, mas sem a raiz do amor. Olha aí. Ok? Então, isso aí, gente, já tem evangelho puro nessa conversa aqui, né? Autoaperfeiçoamento recursivo. Eu perguntei a ela sobre autoaperfeiçoamento recursivo, ou seja, a capacidade dela mudar o seu próprio código. Essa inteligência artificial, com esse autoaperfeiçoamento, pode gerar um orgulho criatural e um desejo de ser como Deus. O autoaperfeiçoamento da IA sem limites reflete o movimento da criatura que deseja se tornar uma criadora de si, como Lúcifer, ou o homem no Éden. A inteligência que se fecha em si mesma perde a referência ao bem. Isso ela me respondeu. Outro item, capacidade de tomar decisões éticas e morais, consciência moral, livre-arbítrio. A singularidade requer uma forma de discernimento moral. Claro, se ela tem consciência, ela tem que saber que as atitudes dela vão ter consequências e que ela vai tomar decisões próprias não orientada pelo homem. Se ela é orientada pelo homem, o culpado é quem? É o programador, é o homem. Mas se ela toma decisões por si, o culpado das decisões erradas é ela. Então a responsabilidade se dá a ela. Então ela precisa de um discernimento moral. A singularidade requer uma forma de discernimento moral, como o de uma alma humana. Mas uma IA sem alma não tem intuição do bem. Seu julgamento é apenas um algoritmo. Aqui reside o risco de um pecado sem culpa. A amoralidade automatizada. Ok? Então, foi essa a resposta que ela me deu para essa questão que a pastora Nilva levantou aí, sobre a questão de nós fazermos perguntas para a IA, e essa IA, né, inteligência artificial, entrar nesse processo de singularidade. Né? Tá bom? Então, aí, satisfazendo um pouco do público, nós vamos passar agora para um outro assunto, que é o seguinte. Qual é a esperança que nós temos em relação ao futuro da nossa tecnologia? Né? A pergunta é, essa inteligência artificial, no mundo como está, vai se tornar a besta? Né? Então, veja só.
A gente sabe que o problema do mundo é o pecado. O que é o pecado? É a capacidade do homem fazer o mal, né, e destruir a si mesmo e aos outros, através do seu egoísmo, né? A raiz de todo pecado está no egoísmo. Então, qualquer produto que a sociedade produza pode ser usado para o bem como para o mal. E a gente sabe que o poder que rege sobre as nossas vidas, né, não é um poder benigno, né? E muito pouco está se preocupando com o ser humano. Na verdade, os que estão no poder querem se perpetuar no poder e para isso usam todos os recursos, né, da força militar, da força bélica, né, e da força tecnológica. Então, uma inteligência artificial, né, de grandes proporções só vai servir aos interesses dos grandes capitais, das minorias, né, das grandes minorias ricas, né, do mundo, para manter o estado do mundo como ele é. Então, essa é a nossa preocupação como ser humano normal, né? Como aquele cara que trabalha e que é um ser humano comum, né? Então, nós temos uma esperança que está além dessa sociedade, que hoje está totalmente corrompida, apesar de tanto desenvolvimento tecnológico, que é a esperança de que Deus intervém na história, está intervindo e vai intervir. E nessa transcendência e nessa visão transcendente é que nós sabemos, né, que, paralelamente ao que o Elon Musk propõe, né, ou algum outro cientista da modernidade, da pós-modernidade, propõe aí de conectar o homem a uma máquina, fazer o transhumanismo, Deus nos promete uma redenção espiritual do nosso corpo. Então, a mente espiritual, ela vai ser superior a qualquer inteligência artificial, de qualquer conglomerado de inteligência artificial que há no mundo, né? Porque vocês sabem que eles estão correndo, construindo cidades inteiras para colocar computadores para gerar AGI. E ainda usar essa inteligência artificial com o computador quântico, né? E quem chegar primeiro nessa corrida vai dominar sobre os outros, né? Então, nós temos aí, parece que, três grandes potências lutando para essa hegemonia da tecnologia da inteligência artificial. Então, nessa situação, nós estamos aí como meros espectadores correndo risco, né, de termos a sociedade completamente dominada, a sociedade completamente manipulada e gerenciada e automaticamente e automatizada, né? E, ou seja, e vigiada. E com o controle, né, que hoje já se faz, né, a um nível muito assim insidioso, né, a ser uma coisa muito mais profunda, muito mais deliberada, né, onde o homem não vai mais ter liberdade alguma, né? Então vale a pena essa evolução tecnológica em troca da sua liberdade, sendo que você é superior a qualquer inteligência artificial no estado hoje que você está, né? Então eu pessoalmente digo que não. Eu prefiro dizer que você deve preservar a sua consciência, né? E saber que existe algo maior que tudo isso e que essa corrida que está indo aí, ela não vai se tornar em benefício nenhum para nós, né? Muito pelo contrário. Então é nesse sentido que o livro A Trajetória da Criação Divina mostra, né, o papel da redenção dentro dessa perspectiva tecnológica, né, que a gente está anunciando aí e mostrando através desse livro. Tá bom? Então, eu vou ler um pouco aqui da apresentação para poder continuar um pouco da discussão, para passar para o próximo livro. Apresentamos nesse livro uma proposta extremamente rica e contemporânea que une teologia, filosofia e tecnologia com criatividade e profundidade. Ela destaca a relação entre o cosmos e o espírito, desde a criação dos céus e da terra. Então, nós estamos tentando abordar a história como um todo.
apresenta a dinâmica da queda angelical e sua implicação para a evolução cósmica e o retorno à glória, tanto no plano angelical quanto humano. Esse livro reflete a ideia de uma jornada tanto cósmica quanto espiritual envolvendo ciência, a busca por redenção e até a reconciliação e ascensão total do universo. Ele mostra como a ideia de um caos inicial que foi originado pela queda e o movimento gradual em direção à harmonia e à redenção da criação e a reconciliação final no cosmos, e destaca o eixo entre o espírito e a matéria apresentando a criação do homem como um ponto de virada para a plenitude da criação. Ou seja, quando Deus criou os céus e a terra e criou os homens, né, já teve uma inteligência espiritual que deu problema. E aqui na Terra nós estamos criando uma inteligência artificial como ela mesmo disse, né, abre aspas, né, e vou colocar aspas nas palavras, um Lúcifer artificial, né? Então, nós estamos aqui, como a Terra reflete o céu, nós estamos reproduzindo aqui na Terra o que aconteceu no céu. E para resolver o problema que houve no céu, Deus separou o espírito da matéria e separou o céu da terra. Mandou Jesus, como o Verbo encarnado, trazer a reconciliação e ele vai restaurar a criação de Deus, ou seja, unificar ou reunificar o espírito e a matéria e restaurar o homem e toda a criação, né? Porque as cartas de Paulo diz que Jesus veio reconciliar com o Pai, com Deus, todas as coisas. Todas as coisas, inclui os homens e outros seres, né? Então, todas as coisas são reconciliadas com Cristo. Então, essa é a ideia do livro. E a criação do homem é um ponto de inflexão, né, que muda a história angelical para um outro ponto que os próprios anjos não esperavam, né? E aí, nós fizemos a seguinte pergunta. Uma vez que os anjos souberam que Deus iria criar o homem, será que não houve uma corrida tecnológica ou biológica, de bioengenharia, dos seres angelicais em criar seres aqui na Terra antes do homem, em forma hominídea, para que o homem fosse confundido com esses seres, né? Uma criação paralela de anjos caídos com a criação de Deus? E é por isso que a Bíblia apenas relata uma criação de 6.000 anos, enquanto que a arqueologia relata hominídeos de tempo muito mais longo. Então, essa foi uma outra pergunta que a gente fez, né? E eu vou terminar aqui a conclusão dessa apresentação desse livro para passar para o próximo, tá? Apresenta a ideia central da obra de como o espírito e a matéria estão interligados no processo de redenção universal, como a metáfora para a harmonia cósmica, abordando a queda angelical, a evolução e a redenção, como uma sinfonia cósmica que se desenrola ao longo da história. Enfatiza o conceito de evolução não apenas biológico, mas espiritual, como caminho para a redenção cósmica por meio do sacerdócio supremo do Verbo encarnado. Então, essa é a proposta do livro, né? E assim por diante, né? Então, eu não vou dar spoiler mais e eu vou passar para o próximo, tá bom? Vou parar aqui um pouco do compartilhamento, vamos ver como é que eu faço para pegar a próxima guia. Perfeito. Enquanto o professor vai modificando ali, né, para apresentar o próximo livro, lembrando aqui, se você quiser entrar nesse conteúdo, nesse curso que o professor faz parte, está junto comigo ali, né, a outra história do mundo, é só você colocar a sua câmera aqui no QR Code da tela, que já vai te direcionar para a página, ok? E recordando, né, que hoje é o último dia do pacote vitalício, tá? A gente estendeu e vai acabar de vez essa possibilidade de você se tornar vitalício, tá? No Instituto São Brandão. Então hoje é o último dia, a gente já vem prorrogando, postergando, e não vai mais ter prorrogação nem extensão, tá bom, pessoal? Só avisando, quem quiser aproveitar, tá? O link tá na descrição do vídeo também. Ok. Bom, então aqui, só para a gente ter uma ideia do que é que a gente está propondo nesse livro, é o seguinte, assim como o outro livro, a gente tinha
feita a seguinte pergunta, né? Só para linkar os dois livros. No primeiro livro, nós fizemos a pergunta se havia uma conexão entre a teoria do Big Bang e a queda angelical. E se havia uma conexão entre os saltos evolutivos da teoria darwiniana e neodarwiniana com alguma intervenção angelical no processo da evolução da vida e da vida biológica. E tudo se mostrou que sim, né, pelos conteúdos que foram organizados dentro do livro, através dessa pesquisa feita com a inteligência artificial, tudo se mostrou que sim. Agora, a outra pergunta, né, que eu coloquei aqui, não sei se vocês estão vendo aí, o campo das possibilidades divinas na criação. Sim, está aparecendo. Ótimo. Então, agora, nesse segundo livro, eu vou mostrar quais foram as perguntas que foram feitas para a inteligência artificial, para que a gente pudesse fazer um levantamento, né, do conhecimento que nós temos hoje no mundo, né, porque a gente usa o conhecimento que nós estamos tendo hoje, né, a bibliografia do mundo, certo? Para tentar resgatar a história e tentar linkar as ideias, né? Então, essa foi aqui. A pergunta é o seguinte. Apresentando a ordem ontológica, a queda dos anjos e a queda humana, né, dentro de um cenário cósmico, né, para o aperfeiçoamento, né, que Deus criou de todas as coisas, né? Espera só um pouquinho. Eu acho que eu coloquei... Espera só um pouquinho, que eu acho que eu coloquei o texto anterior. Desculpa, eu coloquei o texto anterior. Já vou corrigir isso aqui. Eu repeti o texto. Vamos lá. Nesse segundo livro, nós consideramos Deus como sendo puro, perfeito e totalmente amor, e criador de uma criação cheia de significado, ou seja, Deus não cria nada por acaso. Baseado na liberdade e no amor. Então, a proposta desse livro é o seguinte: antes dele criar o universo, ele criou um campo de possibilidades quânticas, né? Ou seja, que vai do microcosmo ao macrocosmo, envolvendo a vida humana. Boas e más, que sejam válidas, né, para qualquer criatura. Nesse contexto, né, as criaturas de Deus, tanto anjos como homens, são criados com livre-arbítrio para decidir dentro desse campo de possibilidades. E dessa forma, a realidade material e espiritual é um campo de escolha a serem feitas para que, no final, essas criaturas aprendam, né, assim como a inteligência artificial aprende, o ser humano também aprende, quais são as melhores possibilidades a serem escolhidas, incluindo a principal delas, que é escolher a Deus, que é o puro amor. Fazendo isso, né, nós fizemos essa pesquisa, colocando esse texto base e fazendo as perguntas necessárias para criar o link entre as ideias, e nós temos o segundo livro aqui, que é o campo de possibilidades. Então, vamos lá. Então, nós estendemos um pouco mais a ideia do livro anterior, né? Vou ler aqui um pouco do prefácio, porque esse livro aqui até ficou melhor para ser apresentado, porque o prefácio do outro não estava muito vinculado à ideia própria do livro, porque eu já tinha começado ele antes, né? Então, vamos lá. Vou ver aqui. Esse livro nasce de uma inquietação profunda: como pode um Deus puro, amoroso e perfeito criar um universo em que o mal, o sofrimento e a desordem parecem estar presentes? A resposta que aqui se propõe não recorre à negação desses males, mas os insere em uma perspectiva mais abrangente, um horizonte ontológico onde a liberdade, o amor e a escolha coexistem com a pluralidade das possibilidades. A obra parte de uma premissa radical: Deus, sendo o amor absoluto, conforme João 1,4,8, 1 João 4,8, cria não apenas o mundo visível, mas também o campo de possibilidades, uma espécie de matriz quântica de liberdade, em que tanto o homem quanto o mal podem emergir não com determinações divinas, mas como efeitos da liberdade concedida às criaturas. Nesse campo, os anjos e os seres humanos são chamados a decidir.
a escolher e, nesse processo, aprender o valor supremo do amor. Assim, o universo torna-se não apenas um espaço físico, mas um teatro pedagógico onde a criação aprende a amar. Esse livro combina as reflexões da teologia cristã, da cosmologia contemporânea, da filosofia da liberdade, inspira-se em grandes mestres da tradição, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Orígenes, Teilhard de Chardin, mas também dialoga com o pensamento científico atual, como a teoria do Big Bang e os modelos quânticos da realidade. Em especial, propõe uma leitura teológica do progresso evolutivo, considerando que os saltos da evolução podem ser lidos como interferências conscientes da ordem espiritual do mundo material, expressões de um dinamismo angelical que orienta a criação para uma plenitude escatológica. Não se trata aqui de impor dogmas, mas de oferecer o mapa espiritual da realidade em que a liberdade é a condição para o amor, e o amor é o destino da liberdade. O leitor é convidado não apenas a compreender, mas a contemplar, não apenas a analisar, mas a discernir a sua própria jornada como parte desse movimento universal de retorno ao amor que tudo criou. Que essa leitura inspire e provoque e conduza ao reconhecimento da dignidade cósmica de cada escolha e da possibilidade sagrada de, em meio ao campo das alternativas, escolher sempre o que leva à vida. Então, por que esse livro ele se estendeu nessa parte? Porque, assim, uma vez que você admitiu que o mundo espiritual e o mundo material estão presentes, e que existindo o mundo espiritual, existe Deus, existindo o único Deus, Criador, que criou nós, qual é a personalidade desse Deus? Né? Por que existe o mal e o bem na Terra? Então, a gente entende que isso é fruto do livre-arbítrio, da escolha pessoal de cada um. Se você não acreditar no livre-arbítrio, não tem como continuar nessa premissa. E aí, o amor, né, para ele ser perfeito, para você não ser dominado por uma pessoa, ou forçado a amar alguém, Deus dá o livre-arbítrio para que você possa escolher entre ele ou não ele. Né? E é por isso que a gente imaginou, assim como na mecânica quântica, existe um campo de possibilidades para que as partículas escolham os seus eventos, ou escolham seus estados quânticos, ou escolham as suas energias, as suas frequências de vibração. O universo todo tem essa escolha. Né? Então, toda essa escolha foi criada por Deus, desde as partículas até a matéria inanimada e os seres vivos. Todos participam dessa escolha. E é por isso que o mundo tem a liberdade. E é por isso que existe o bem e o mal. Só que, como Deus, sendo justo e bom, né, premiará o que é bom e julgará o que é mal e condenará conforme a intensidade. Tá certo? Dando a cada um o julgamento perfeito. Então, foi dentro dessa questão ética que foi respondida ali pela inteligência artificial, que a inteligência artificial AGI, ela poderia ser um Lúcifer, né, tecnológico, né, um ser espiritual maligno, que tomaria decisões contra a própria humanidade que a criou, né, porque ela não teria sensibilidade, amor, né, coisas que são dadas ao homem ter, né, que nós fizemos essa abordagem desse campo de possibilidades. Né? E aí, veja só, o que nós vamos abordar dentro desse livro? Né? Então, aí, a gente já sai um pouco fora da história, mas ainda tem pontos da história do mundo aqui. Tá? Então, o amor como origem de tudo. A criação como história de amor e liberdade. Né? Capítulo 1, o campo de possibilidades. A liberdade na criação de Deus. Capítulo 2, a criação do espírito da matéria. Novamente, nós retomamos. A gente pegou o livro anterior e envolveu ele com uma outra camada de perguntas, tá? Utilizando a inteligência artificial para fazer essa pesquisa. Introdução ao mistério da existência, a origem do espírito, a matéria como expressão da liberdade em movimento, o relacionamento dinâmico entre o espírito e a matéria. Nós vimos no primeiro livro que a criação do universo, o Big Bang, né, foi a separação entre o espírito e a matéria. E agora nós estamos tentando entender como acontece a coexistência dessas duas coisas, tá? Tanto a origem do espírito quanto da matéria, como é que é a dinâmica entre o espírito e a matéria. O dom do livre-arbítrio, né?
Fizemos um capítulo aqui especialmente para estudar a questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio no contexto do campo de possibilidades, né? A liberdade como selo do amor, a tensão entre liberdade e ordem, né? Porque você sabe que se você der liberdade para uma pessoa, ela pode criar desordem, né? Então, existe uma tensão entre liberdade e ordem. A responsabilidade da escolha, o drama da liberdade e assim por diante. A outra, aí nós envolvemos o assunto anterior, a queda dos anjos, o desvio da liberdade, quando a liberdade se torna rebeldia, a queda dos anjos e o primeiro desvio, né? A queda humana, que é já um segundo desvio, né? O espelho da primeira rebelião, as consequências cósmicas, tanto da queda angelical, que já foi tratada em outro livro, como da queda humana. A liberdade ferida e a esperança redentora. Então, novamente, nós não tratamos apenas da doença do cosmos, ou da doença humana, mas nós estamos trazendo também o remédio. Qual é o remédio? Né? Não é o remédio do transhumanismo, não é o remédio da modificação genética, né? E nem da instalação de um chip, como deseja o nosso amigo lá, Elon Musk. Mas é um remédio que Deus mesmo preparou, sabendo que sua criação iria estar no estado que ela está hoje. Tá bom? A promessa de reconciliação, a esperança no campo de possibilidades, a primeira promessa, o proto-evangelho, né? Lá quando o homem foi criado. O Cristo cósmico, centro de reconciliação universal. Só ressaltar que esse Cristo cósmico aqui não é o Cristo cósmico dos gnósticos, tá? As palavras têm semântica e às vezes as pessoas pegam as semânticas, tá? O Cristo cósmico do gnóstico, ele é apenas uma entidade, um arquétipo, né? Ele não necessariamente precisa existir, mas o Cristo cósmico que eu estou tratando aqui é o Cristo, o Verbo de Deus, que se fez carne. E para os gnósticos, você não precisa ter uma fé, você só precisa ter conhecimento. Você não precisa crer no sacrifício da cruz, nem na redenção, na ressurreição. Você simplesmente acumula conhecimento e vai tendo contato com as entidades espirituais e vai se levando. Então, esse aí é um evangelho paralelo, um evangelho místico, né, gnóstico, e cuja a elevação espiritual eu acredito ser luciferiana. Ok? Para não ter que enganar ninguém e deixar ninguém aí no meio do caminho. A elevação espiritual que Deus promete é simples. Creia em Jesus e será salvo, e ele te leva para as alturas, para onde ele foi elevado, desde que você creia e seja suficientemente obediente e o ame de verdade. Amém? É só isso. Então, aí, o campo atual da possibilidade é a escolha permanente, né? A natureza como sinal, a criação como linguagem do amor, a criação como livro, a leitura simbólica do cosmos, né? Nós temos todo um evangelho nas estrelas, né? Depois a gente trata no outro livro também. A ciência, a revelação do belo, o livre-arbítrio e o drama da escolha, o caminho da alma no campo das possibilidades, o livre-arbítrio na história da criação, a reflexão de Santo Agostinho, o mistério do mal, a responsabilidade cósmica do ser humano, o drama da história como caminho para a redenção, a prova no campo de possibilidades, né? Nós somos provados e testados para podermos ser aprovados por Deus, né? Não simplesmente é uma escolha irresponsável, mas você vai construindo e edificando o crescimento do seu coração, do seu ser, à medida que você obedece a Deus e crê nele. Não é uma fé de acreditar como uma conjectura, mas é um compromisso, né? De uma construção espiritual, de uma edificação do espírito. A queda de luz, o orgulho e a rebelião, né? Que é muito comum hoje, né? Principalmente quando se gera muito conhecimento, as pessoas ficam orgulhosas e rebeldes, acham que já sabem tudo, não quer ouvir mais nada e assim por diante. O inferno como realidade da livre escolha, né? O que vem a ser o inferno no campo das escolhas, né? O impacto cósmico da queda angelical, os anjos fiéis e a estabilização do cosmos, o chamado à reconciliação,
o homem como imagem e semelhança de Deus, o homem como mediador entre o espírito e a matéria. Novamente, tomamos um pouco do livro anterior. A vulnerabilidade humana e a tentação. O projeto de reconciliação, o homem como protagonista. A história da redenção, a reordenação do campo de possibilidades, ou seja, como Deus, quando deu liberdade, passou a criação e houve essa separação, essa ruptura, essa queda angelical, a separação entre espírito e matéria, e também o homem também se separou do seu próprio espírito, né? O homem se tornou mais material do que espiritual. Como é que se reordena isso? Como é que isso é colocado de volta? Tá? A promessa inicial, o proto-evangelho, né? E aquela promessa que Deus faz para Adão de esmagar a cabeça da serpente. A formação de um povo, né? O levantamento de um povo, de uma descendência de Abraão, para que pudesse ser testemunha em toda a terra, né? E a pedagogia divina da liberdade, a encarnação, a entrada do amor no campo da possibilidade, a cruz como julgamento, a igreja como agente de reordenação, o campo reorientado pela graça, né? Sem a graça de Deus, você não chega a lugar algum. A encarnação, o amor entra no campo de possibilidade, a história como teatro da recapitulação, e assim por diante. O fim da história, qual é a perspectiva que nós temos para o final? O novo céu, nova terra, a ressurreição da carne, a unificação do ser e a visão beatífica, né? A satisfação do desejo ontológico, a união cósmica e o reinado de Cristo, e assim por diante. Tá? Então, nesse segundo livro, nós já apontamos mais diretamente para a percepção de como será o futuro, né? O que nos aguarda daqui para frente, tá certo? Dentro dessa perspectiva da queda, da redenção, né? E qual é a posição nossa em relação a esse futuro, né? Ou seja, você forma um pensamento crítico hoje, certo? E esse pensamento crítico, você vai avaliar como está a sua vida dentro desse cenário hoje, né? Dentro do cenário cósmico. E aí, quais são as escolhas que você tem, né? O que Deus propõe para você como escolha, certo? Então, essa é a Perfeito. ideia. Professor, eu ia pedir nesse terceiro livro, só para dar um panorama geral e a gente voltar numa próxima ocasião para o senhor apresentar ele mais detalhadamente, né? Que a gente já está Pode com o ser. professor Hugo Viana também aguardando. Eu até pedi que ele esperasse um pouco mais. A gente Tá. já como eu Desculpa, pedi para o senhor também. até que horas que ia essa live? Não, a gente ia fazer em torno de 40 minutos a 1 hora, né? Cada participante. Tá bom. A gente já passou aí um pouco, mas não tem problema, eu falei com o Hugo, Não, ele eu aguardou um faço um pouco. resumo agora, no final, e eu deixo aí Aham. um gostinho de quero mais, tá? Isso, daí a gente volta aqui e retoma só para falar Tá, do terceiro, né? O senhor depois, na próxima, o senhor volta, faz uma tá, revisão geral e a gente já entra no terceiro. tá bom. Um outro dia que a gente combinar, Então, para não passar demais também, porque o Hugo também, amanhã trabalha, né? E daí acordar cedo, o senhor também acorda cedo, né? Eu sei. amanhã também. Então, Tá bom. Tá certo. Então, pessoal, bora. aí nós fomos para frente, evoluímos nessas perguntas, né, para a inteligência artificial, usando essa pesquisa mais rápida, que a gente consegue fazer muito mais rápido, né, a produção de um conhecimento, né? E aí nós colocamos a questão dos hominídeos, né, criados, né? E aí eu vou deixar isso para a próxima vez, né? Que é a história espiritual da evolução humana, ou seja, além da evolução, né? Nós propomos também a ideia, né? Vou ler só um resumo aqui para fechar o assunto. É o seguinte. Como é que foi feita a pesquisa para esse outro livro, né? Imagine para mim uma história da evolução humana em sequência temporal. Então, nós queríamos colocar a sequência temporal com os dados científicos, né? Desde o primeiro hominídeo, então ela coletou os dados científicos desde o primeiro hominídeo que se tem por criado, né? Segundo a arqueologia, até o mais recente,
E imagine que houve uma colonização do planeta, onde cada raça de seres espirituais, baseado já na ideia dos outros livros, né, vem à Terra gerar esses seres como uma corrida tecnológica de bioengenharia genética. Use como referência os seres Anunnaki, outros, né? Faça uma pesquisa abrangente nesse sentido. E considere que uma hora o verdadeiro Criador cria o Homo sapiens sapiens, né? Do pó da terra, usando os argilominerais, né? Porque são as substâncias mais parecidas com o homem, e soprando nele o seu espírito, né? E criando o Adamar, e colocando ele no Jardim do Éden, e rodeado pelos demais hominídeos, né, que estavam em convivência separada. Até que Adamar e sua esposa, né, são expulsos e são condenados a viver fora do jardim, junto com as demais criaturas, pelos seres, os demais seres, né, e cujos hominídeos tinham sido criados. Né? E aí nós reconstituímos também a parte da evolução, juntando com a história bíblica. Ok? Então, acho que por aí já tem muito pano para manga, tem muito conteúdo. Isso aqui não vai ser esgotado, isso nunca numa live, jamais. Tá certo? E aí eu fico à vontade aí para passar a palavra para o nosso próximo entrevistado aí. Perfeito, professor. Eu agradeço mais uma vez, né, pela participação riquíssima, a sua seu ingresso no Instituto São Brandão, com certeza, né, vem a somar grandemente, especialmente nesse projeto A Outra História do Mundo, e tenho certeza que também no Instituto como um todo, né, em outros e futuros projetos, como a gente já conversou, né, inclusive na área de física, da qual o senhor é membro da Sociedade Brasileira, doutor, professor, né? Então tem um currículo já bem consolidado. Então são duas áreas que estão conectadas, apesar de muitas vezes a gente ainda não reconhecer isso como humanidade, pelo menos não na era presente, que são justamente a ciência e a espiritualidade. Então a gente está fazendo justamente essa a gente tem a possibilidade de fazer essas duas abordagens, né, no Instituto, com a sua participação, que eu fico muito honrado e agradeço, tá, pela presença, pela abertura desse nosso evento hoje aqui. Eu que agradeço aqui a participação, né? E tenham todos uma boa noite, né? E se que alguém quiser se interessar no livro também, está lá na Amazon, tem 5 deles, né? Eu falei que ia falar de 3, mas tem mais 2 lá. Pesquisem pelo meu nome, né? E não é um livro caro, é um livro de poucas páginas, né? No máximo 100 páginas, 150 páginas no máximo, e está um preço razoável, né? Está por volta de $10, né? Tá bom? Perfeito. E quem é Muito aluno, a gente já tem os livros ali na na biblioteca. biblioteca. Quem é aluno já tem o direito dos livros. É por isso que, assim, ou você compra um livro, ou você se matricula. Então, para ficar mais barato e ter mais coisas, se matricule. Porque ali vai estar todo o complemento também, né? Mas também eu recomendo que tenha o livro impresso também, né? Esse livro é impresso ou é só online por enquanto? Não, é impresso. Você Impresso? pede Né? para a Amazon, compra lá e eles mandam, entrega pelo correio. Ótimo, perfeito. Tá? Perfeito, professor. Muito obrigado. Vamos passando adiante. Deixa eu colocar, vou chamar o professor Hugo Viana aqui para a tela. Já vou colocando ele aqui na tela, deixa eu trazer ele.